Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece Filosofia Clínica. Hoje, dia 29 de outubro de 2024, estamos na estação do outono, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para estudarmos mais um capítulo da obra Como o Mundo Parece Filosofia Clínica. Hoje estudaremos O Filósofo Clínico. Temos aí uma série, uma playlist aqui no canal, Como o Mundo Parece Filosofia Clínica, e estamos iniciando o estudo dessa obra, que será publicada em breve. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, trouxe meu café, que não pode faltar nesses estudos, e aviso também, né, que essa fumaça que aparece aí na tela do seu celular, do seu computador ou da sua televisão, é um incenso, hoje de maçã, que achei interessante acender aqui para perfumar o ambiente. Então está ardendo aí e está soltando um pouquinho de fumaça. Então não se assustem que não há nenhuma espécie de incêndio aqui, né? Ok? Então vamos estudar o capítulo 2, o filósofo clínico, fazer a leitura comentada dessa parte do texto. Então começa assim, né? Uma citação sobre o verbete, né? De filósofo e filósofa clínica. Pessoa que fez a formação em filosofia clínica está habilitada a atender. A formação em filosofia clínica possui duas etapas. Na primeira, chamada de formação teórica, a pessoa aprende as bases de funcionamento da clínica filosófica. Após concluir o curso, recebe o certificado B, tornando-se um especialista habilitado para pesquisa teórica e consultorias. Na etapa seguinte, a pessoa passa por um pré-estágio ou clínica didática, no qual faz sua clínica pessoal com o filósofo clínico. E o estágio supervisionado, no qual atende com a supervisão de um filósofo clínico. Após formado, o aluno recebe o certificado A, tornando-se um filósofo clínico habilitado para atendimentos. Isso está na revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, Porto Alegre, estação de outono 2024, página 23. Então, quais seriam os nossos comentários sobre este verbete, né? Então, o filósofo ou a filósofa clínica é a pessoa que fez a formação na filosofia clínica, né? Cursou ali a especialização em filosofia clínica, que é uma pós-graduação, e está devidamente habilitada a atender. Consiste isso, nessa habilitação, em ter obtido o certificado B e o A. Okay? Nós vamos ver detalhadamente o que é cada um desses certificados. A formação em filosofia clínica possui duas etapas, uma teórica e uma mais prática. Na primeira, chamada de formação teórica, a pessoa aprende as bases e o funcionamento da clínica filosófica, vai ter uma formação teórica. Após concluir o curso, se for aprovado, recebe o certificado B, tornando-se assim um especialista habilitado para pesquisa teórica, então é um pesquisador, e para consultorias. Pode fazer consultoria em empresas, escolas, etc. Na etapa seguinte, que é uma formação mais prática, a pessoa passa por um pré-estágio ou clínica didática, na qual vai passar pelo método, né? Nada mais justo do que o terapeuta, que é aspirante a filósofo clínico, ele ter sido submetido ao método também, né? Para conhecer bastante isso. Então ele vai fazer uma terapia aí com um filósofo clínico experiente. E o estágio supervisionado, no qual ele vai atender um partilhante sob a orientação de um filósofo clínico experiente. Pode ser o mesmo, né, que acompanha ali, faz a terapia no pré-estágio e depois aquele que orienta no estágio supervisionado? Pode ser o mesmo ou pode ser outro. Isso vai dar escolha ali do aspirante a filósofo clínico. Assim como um partilhante escolhe o seu terapeuta, né, da sua preferência, né? Então não tem nenhuma dificuldade, complicador nesse sentido. Após formado, ou seja,
aprovado nessa segunda etapa, recebe o certificado A, né? Aí sim ele torna-se um filósofo ou uma filósofa clínica, e está apto, né? Habilitado para atendimentos terapêuticos, ok? Conforme o verbete, vemos que o processo de formação de um filósofo clínico é algo que demanda anos, tempo de estudo e experiências práticas consistentes. Inicia-se com um aspirante a filósofo clínico, cursando a graduação em filosofia, 3 ou 4 anos. Em seguida, o ingresso no curso de pós-graduação, a especialização em filosofia clínica, que em média tem duração de 12 ou 18 meses, cerca de 1 ou 1 ano e meio. Finalizadas essas etapas, quais sejam da formação filosófica e dos conteúdos teóricos da clínica filosófica, com as respectivas aprovações, conquista o certificado B, com o qual está autorizado a pesquisa e a consultoria. Assim estabelece o Instituto Pachter. Então, antes de lermos o trecho aí, que retirei do site do Instituto Pachter, né, Centro de Formação, o verbete aí nos diz, né, que, sendo explicado, né, que o processo de formação de um filósofo clínico demanda anos, não é algo rápido, como há muitos cursos na internet, né, que habilitam para as pessoas serem terapeutas em 6 meses, né, de curta duração, e a pessoa vai lidar com pessoas humanas, né? Então tem que ter todo o cuidado, todo o preparo, toda a responsabilidade, muita experiência para fazer um atendimento de qualidade aí, né? Que não seja mais um complicador na vida da pessoa, muitas vezes. Então, a formação de filosofia clínica é bastante interessante também, porque dá uma experiência e aprofunda bem os estudos do filósofo clínico antes de ele começar aí a atender. Então, demanda anos, tempo de estudo, tem que ter bastante experiências práticas consistentes para começar os atendimentos. Então, um aspirante a filósofo clínico, como ele começa, né? Ele tem que cursar ali a graduação de filosofia, primeira etapa, né, desse processo de formação, que em média nas faculdades, universidades aí dura de 3 ou 4 anos. Depois que ele fez isso, foi aprovado, né, ele vai buscar aí a pós-graduação, a especialização em filosofia clínica, que em média tem a duração de 12 ou 18 meses, a depender aí do centro de formação, ok? Uma média aí de 1 ano e meio para se formar, desde que não se atrase, né? Porque tem alguns centros de formação que toleram até os atrasos. E aí esse 1 ano e meio passaria 2 anos, 24 meses, né? Terminadas essas etapas da formação filosófica na graduação e dos conteúdos teóricos da clínica filosófica lá na especialização, obtendo aprovação nessas 2 etapas, ele vai conquistar o certificado B e, conforme vimos no verbete, vai estar habilitado a ser um pesquisador e a dar consultorias. Assim é o que estabelece o Instituto Pachter, né? Vou fazer a citação aqui. O que seria esse certificado B, que é explicado lá no site do Instituto Pachter? Vamos a ele. Abre aspas. Certificado B. Habilitação à pesquisa. O aluno não pode exercer a clínica, mas pode prosseguir os estudos nesta direção, fazendo os pré-estágios e estágios supervisionados, além da possível complementação exigida em cada centro. Atenção, para chegar ao certificado A, o aluno deve necessariamente ser graduado em filosofia. Isso está em Filosofia Clínica Online, que é um site aí do Instituto Pachter, ok? Então vamos comentar isso. O que seria esse certificado B? É uma habilitação para pesquisa e consultoria, né? O aluno ali não pode exercer a clínica, não pode fazer atendimentos terapêuticos ali, né? Mas pode, com esse certificado B, ingressar nas outras fases da formação, que é o pré-estágio e o estágio supervisionado. Que, relembrando, o pré-estágio é quando ele mesmo passa pelo método, né? É atendido aí por um filósofo clínico experiente, e o estágio supervisionado é quando ele é orientado e atende concomitantemente uma outra pessoa, gratuitamente, certo?
Então, cada centro de formação vai exigir uma certa complementação, né? Carga horária, tempo de estudo, né? Tem os métodos ali de avaliação, né? Para dar por concluído e depois certificar o aluno com o certificado A, certo? O aluno, para fazer esse processo de formação, né, para chegar ao A, ele deve necessariamente ser graduado em filosofia. Isso aconteceu até com o Lúcio Pachter, né, que veio da área da medicina e abriu o Instituto Pachter e teve que rapidamente fazer a formação em filosofia para ser autorizado a abrir o próprio centro de formação. Então, aconteceu com ele, é uma exigência aí da legislação, então que todos fiquem atentos, né, que tem que ter essa graduação em filosofia para fazer o processo corretamente. Interessante mencionar que existe a possibilidade de o estudante cursar a pós-graduação, especialização em filosofia clínica, adquirindo dessa forma o certificado B, sendo graduado em outra área do conhecimento, informa o mesmo centro de formação, abre aspas. Lembre que para fazer este curso o requisito é ter concluído um curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou curso este aceito pela diretoria do Instituto Pachter, fecha aspas. Isso também está lá no site Filosofia Clínica Online do Instituto Pachter. O que é falado aqui nesse trecho, né? Existe a possibilidade do estudante cursar a pós-graduação e especialização em filosofia clínica, adquirindo o certificado B, sendo graduado em outra área do conhecimento. Por exemplo, professor que cursou letras, por exemplo, não foi específica ali na filosofia, mas ele pode fazer especialização para ser uma formação complementar dentro da escola, ok? E isso está no site do Instituto Pachter, inclusive com essa citação que eu trago aqui, né? Lembrar que para fazer esse curso, o requisito é ter concluído um curso superior, que pode ser de filosofia ou não, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou um curso desde que seja aceito pela diretoria do Instituto Pachter. Quer dizer, isso daí vai passar por uma análise, né, da direção do curso. E aprovando, né, o aluno estará ali apto para cursar a especialização. As próximas etapas para concretizar o real desiderato de se tornar um filósofo clínico são o pré-estágio, clínica didática ou clínica pessoal, período que pode ser de 6 meses ou mais. Neste, o estudante deve ter a experiência de passar pelo método da filosofia clínica. E o estágio supervisionado, neste específico período, o filósofo clínico deve atender um partilhante, estando sob supervisão de um filósofo clínico habilitado à clínica e experiente na aplicação do método, também de cerca de 6 meses ou mais. Vencidas essas etapas, é que o estudante conquista o certificado A, estando habilitado à clínica e apto para atender. A esse respeito, as instruções recolhidas junto ao Instituto Pachter. Então, fazendo a graduação em filosofia ou em outra área de conhecimento, né, ele pode chegar ao certificado B e dar consultoria e ser um pesquisador. Mas vamos supor que ele fez a graduação em filosofia, fez a especialização, adquiriu o certificado B, que compete agora, quais são os próximos passos, né? Se ele quiser realmente aí se tornar um filósofo clínico, ele vai ter que realizar o pré-estágio, que já fiz comentários a respeito, pode ser chamado também de clínica didática ou clínica pessoal, na qual ele vai passar pelo método da filosofia clínica, vai fazer terapia com um filósofo clínico experiente, ok? E aí ele vai para o pré-estágio depois, que ele deve atender um partilhante gratuitamente, sob a supervisão, orientação de um filósofo clínico experiente. Então ele vai ser avaliado, né? E, caso aprovado, vai adquirir o certificado A, e aí estaria apto para realizar os atendimentos. Creio que essa questão do certificado B e A está bem, né, detalhada, bem explicada, né, na parte aí do texto que nós comentamos até agora. Sobre a citação em relação ao certificado A, que está lá no Instituto Pachter, abre aspas, certificado A, habilitação à clínica,
fornecido a alunos que preenchem os critérios de obtenção do certificado B e que acrescentaram a esta formação estágio supervisionado, sendo acompanhados e aprovados por um professor titular em um centro de formação presencial. Atenção, para chegar ao certificado A, o aluno deve ser graduado em filosofia ou cumprir uma carga horária específica em filosofia. Isso também está no site Filosofia Clínica Online do Instituto Pacter. Vamos explicar essa parte. O certificado A ele consiste o quê? Numa habilitação à clínica. A pessoa que adquire pode realizar atendimentos. É só fornecido, né, desde que aprovado em alguns critérios ali, né, que preenche alguns critérios. Já tem o certificado B, okay? Aí realiza o pré-estágio supervisionado, ambos acompanhados aí por um professor titular ou por um filósofo clínico, né? Ok? E aí, acabando esse estágio, se passar, né, vai adquirir o certificado A, e aqui tem uma informação muito importante, né? O aluno deve ser graduado em filosofia ou cumprir uma carga horária específica em filosofia. Lá na citação anterior, nós já vimos que tem que ter a graduação de filosofia, mas também é aceito uma pós-graduação em filosofia, por exemplo, né? Vamos supor que a pessoa tem uma graduação de biologia e fez uma pós-graduação de filosofia, na área de filosofia, e tem uma carga horária ali, né, apta a dar conta, né, ao mínimo aí do estudo de filosofia. Se o centro de formação entender, né, que essa carga horária é capaz de preencher, né, os requisitos aí, os conhecimentos prévios que o aluno, o estudante deve ter sobre a filosofia, ele está autorizado a cursar a especialização sem nenhum problema. Ok? Especialização em filosofia clínica. Mas não vai poder chegar ali a ser um filósofo clínico, né? Ó, para chegar ao certificado A, o aluno deve ser graduado em filosofia, veja, graduação, ou cumprir uma carga horária específica em filosofia, quer dizer, autorizaria a pós-graduação, né, a ser um filósofo clínico, mas desde que autorizado aí pelo centro de formação, né, que não é uma garantia, ok? Seguindo, sugerido por Hélio Strasburger, incorporado ao vocabulário da filosofia clínica, a palavra borogodó ganhou significação própria. Penso que é indispensável neste capítulo sobre o filósofo clínico mencionar o verbete, que nos diz muito sobre a natureza inata e vocacional que esse profissional tem que ter. Então, o Hélio Strasburger, filósofo clínico, professor, né, autor de livros aí de filosofia clínica, ele sugeriu aí esse vocábulo, né, o borogodó, acabou sendo incorporado ao vocabulário da filosofia clínica e tem um significado próprio, né, dentro da filosofia clínica. Eu achei interessantíssimo e indispensável trazer ele aqui nesse capítulo por ter relação aí com o tema do filósofo clínico. Okay? Então, acho interessante e oportuno mencionar e explicar esse verbete aqui nessa parte do texto, né? Que tem muito relação aí com a natureza inata e vocacional do filósofo clínico. Ou seja, não é qualquer um que pode ser filósofo clínico, pode ser filósofo clínico, né? Tem que passar pelas certificações ali, além de ter uma coisa inata e vocacional, né? Nós vamos ver que a experiência prática nos diz isso, ok? Não é todo mundo que tem um borogodó para ser filósofo clínico. O verbete sobre borogodó, né? Vou citar ele aqui. Abre aspas, borogodó. Aquilo que caracteriza a essência do filósofo clínico e que não pode ser aprendido adequadamente em sua formação. Uma espécie de singularidade cuidadora. Algo que não se consegue descrever adequadamente, mas se pode sentir na prática de consultório. Também pode se referir ao partilhante que encontra a filosofia clínica e com ela elabora construções compartilhadas que tenham a ver consigo em busca de melhores dias. Isso está, fecha aspas, na revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, Porto Alegre, estação de outono 2024, página 17. Então, o que é borogodó? O significado desse verbete, vocábulo na filosofia clínica. É algo que caracteriza a essência do filósofo clínico, é algo inato, vocacional, né? Que não pode ser aprendido ali na formação, né? Nasce com a pessoa, né? Está na sua essência.
O Hélio Strasburger, né, e aqueles que redigiram esse dicionário de filosofia clínica deram aí uma aproximação bastante interessante, que é ter uma espécie de singularidade cuidadora, né? É o próprio da pessoa de cuidar do outro, de acolher, né? Não dá para descrever isso adequadamente, conforme o verbete diz aqui. É difícil traduzir isso, né? Porque a palavra borogodó, às vezes, tem vários sentidos aí, né? Mas sentido na prática de consultório é a sua verdadeira significação dentro da filosofia clínica. Também pode se referir ao partilhante que encontra a filosofia clínica e com ela acaba elaborando construções compartilhadas com o seu filósofo ou filósofa clínica, que busca aí, ambos aí, uma busca de melhores dias. Então, tem dois sentidos aí a palavra borogodó: é a essência do filósofo clínico, algo inato e vocacional, e também pode ser atribuído aí a partilhante, né, que encontra a filosofia clínica, se houvesse um borogodó, né, algo ali que casa ali, que se encaixa perfeitamente. O termo é apropriado, pois representa algo que é verificado e constatado no curso das formações. Somente alguns poucos estudantes desejam e querem cumprir todas as etapas de formação e serem filósofos clínicos, e mesmo aqueles que nutrem esse desejo, muitos, não raro, não se adaptam à metodologia. Falta-lhes a, abre aspas, espécie de singularidade cuidadora, fecha aspas, habilidades para acolhimento e a fidelidade ao método. Então, o termo é bastante apropriado para ser citado neste capítulo sobre o filósofo clínico, tem a ver com ele, né? E isso é constatado, né, que muitas pessoas não têm o borogodó para ser filósofos clínicos nos próprios cursos de formações, né? Somente alguns poucos estudantes fazem o processo completo, né, se tornam terapeutas, ou querem fazer isso, né, ou têm aptidão, e mesmo aqueles que nutrem esse desejo, muitas vezes, na hora da prática, não se adaptam, né, então não é muito raro, né, você vê aí pessoas que não seguem a formação para o certificado A, ficam no certificado B, porque às vezes não se adaptam na metodologia, não tem a vocação, não tem aquilo inato, né? Não tem o borogodó, não tem essa singularidade cuidadora, vamos dizer assim, né? Às vezes não tem habilidades para o acolhimento e muitas vezes são infiéis ao método, né? Não tem a fidelidade ao método. Vou especificar isso. O borogodó pode ser entendido pela capacidade subjetiva desse profissional ou filósofo clínico de se manter fiel à metodologia, posto que se multiplicam as formas híbridas praticadas por terapeutas formados em filosofia clínica. Fernando Fontoura, nesse sentido, fez de suas palavras uma espécie de clarim. Então, o borogodó pode ser entendido por uma capacidade da pessoa subjetiva, interna, né, do profissional que é o filósofo clínico, de se manter fiel, né, à metodologia, não fazer Frankensteins, né, ou formas híbridas, misturar psicologia com filosofia clínica, psiquiatria com filosofia clínica, né? Terapias holísticas com filosofia clínica, aí dá passe e mistura com a filosofia clínica. Não é bem assim que funciona, né? Ali não está tendo a fidelidade ao método, e isso tem acontecido muito, né? Se multiplicam aí várias formas híbridas, principalmente na internet a gente vê muito, né? Essa desinformação. E mesmo entre filósofos clínicos aí, que são considerados acima de qualquer suspeita. Então tome muito cuidado na hora dessa pesquisa, na hora de obter informações, porque não é apenas pelo nome lá de filósofo clínico que está se falando de filosofia clínica. Eu mesmo, antes de começar a falar aqui, procurei estudar bastante, né, para não falar nenhum absurdo, ou entender bem, né, o que é a filosofia clínica para poder falar dela aqui, né? Para não falar coisas que ela não é. O Fernando Fontoura, né, nesse mesmo sentido, dentro dessa mesma lógica, né, com as suas palavras lá no pós-fácil da obra do Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, fez uma espécie de clarim, né? Tocou ali uma trombeta, convocando, né, os profissionais de filosofia clínica, estudantes,
especialistas, etc. Vamos a essa citação. E aí a gente encerra o capítulo. Abre aspas. Como alunos, pesquisadores e terapeutas da Casa da Filosofia Clínica, defendemos uma versão da filosofia ao mesmo tempo original e radical. Original por ser um método inovador e libertador sistematizado por Lúcio Pachter, nos idos do início dos anos de 1990, e radical no sentido de raiz, por manter exatamente aqueles pressupostos originais na concepção de metodologia e prática desse método. Nem toda inovação é melhora ou aprimoramento, pode ser divisão e afastamento. Isso foi dito pelo Fontoura, Fernando Fontoura, né? Está no pós-fácil de Introdução à Filosofia Clínica do Miguel Ângelo Caruso, de Petrópolis, Rio de Janeiro, Editora Voz, 2021, página 201, lá no final da obra. Então, um clarim aí anunciado para alunos, pesquisadores e terapeutas da filosofia clínica defender uma versão da filosofia clínica pura, né, original, radical. O que é original, né? É um método inovador lá criado e sistematizado pelo Lúcio Pachter no início dos anos 90, que não tinha essas contaminações, essas misturas, essas formas híbridas, né? Esses Frankenstein aí que surgem muitas vezes. Radical, para ir na raiz da sua concepção original ali, a ideia original ali do método, né? Então, a fidelidade, né, para todos nós, alunos, pesquisadores e terapeutas, serem fiéis aí ao método original, radical, né? E tem muita gente que faz isso, né? A Casa da Filosofia Clínica, os terapeutas ali, fazem muito isso, né? Mantêm e preservam aí a pureza do método, porque nem toda inovação é melhor ou aprimoramento. Tu sabe essa frase, né? Nem toda inovação é melhora. Às vezes é uma estagnação ou retrocesso, ok? E provoca muitas vezes divisão e afastamento do que união, ok? Então, encerramos o capítulo 2. Agradecemos a presença de todos por estar nos acompanhando, curtindo, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, nos dando todo o apoio. Que esse apoio possa ser estendido também a todos os filósofos clínicos, para que façamos o que está aqui, né? No final aqui do nosso estudo. Para, em vez de dividir e afastar, fomentemos aí a união e a parceria, ok? Desejo a todos aí uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, a depender do horário que estão me vendo, e até o nosso próximo capítulo, o nosso próximo estudo. Até mais.